Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Repensar o desenvolvimento, reinventar a cooperação é o tema para o Seminário Internacional que decorre esta quinta-feira em Lisboa, agora apresentado por Susana Réfega, convidada do programa Eclésia. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, Susana. Porque este tema de reinventar a cooperação, que é cá de novo para fazer neste setor, de modo a que os objetivos sejam atingidos de forma cada vez mais eficaz? Sim, escolhemos este tema, de facto, para olharmos para o futuro. Estamos a celebrar 25 anos, mas mais do que olhar para trás e vermos o que já fizemos, queríamos pensar o futuro. E, de facto, o contexto tem vindo a mudar com muita velocidade, o contexto social e também este contexto da cooperação. E interessa-nos, então, olhar para a frente, ver o que é que podemos fazer de outra forma, ouvir outras experiências, falar com outros interlocutores e pensar o futuro da cooperação. O modelo que estamos a utilizar tem muitas virtudes, tem conseguido muitos resultados, mas interessa pensar outras formas de trabalhar com os países em desenvolvimento e pensar em parcerias mais fortes, mais dialogantes e que possam, de facto, transformar para melhor as sociedades em que estamos a trabalhar. Que matriz é essa que estará a descobrir-se ou que se tenta agora reinventar? A primeira questão que colocamos é uma questão que também temos vindo a trabalhar muito com a rede europeia de ONGs católicas, a CITSE, que é: que desenvolvimento é que queremos? Muitas vezes temos esta associação de desenvolvimento e crescimento económico e pensamos muito o desenvolvimento como um crescimento económico. Mas, de facto, interessa perguntar se este é o desenvolvimento de que nos fala o Papa Francisco, de que nos fala o Evangelho, ou se é outro desenvolvimento que ponha a pessoa mais no centro. E, portanto, essa é a primeira questão, percebermos se os projetos que fazemos com os nossos parceiros e que fazemos na cooperação põem um desenvolvimento que seja mais abrangente e que não seja só ligado ao rendimento económico. E, portanto, essa é a primeira questão que vamos debater. Como digo, temos vindo a debater com os nossos parceiros europeus e com os nossos parceiros também em África, mas queremos olhar para o desenvolvimento não apenas para o PIB ou para a economia, mas para todas as dimensões da pessoa humana. E determinar ou pensar o desenvolvimento de muitas regiões do globo a partir de escritórios que estão na Europa continuará a ser a melhor atitude? Não, claramente. E temos feito esse caminho também. Por duas formas. Uma, tendo equipas no terreno e, importa sublinhar isto, equipas que não são só portugueses, mas cada vez equipas mais que têm pessoas do próprio país e, portanto, hoje na Guiné-Bissau temos muitos colaboradores guineenses que, lá está, pensam esta temática com as raízes no seu país, mas também trabalhando cada vez mais com os nossos parceiros, ou seja, pensando os projetos em conjunto, não os pensando a 3.000 quilómetros atrás de um computador, mas pensando de facto com o que está a acontecer localmente e com as pessoas. Não é fácil, exige tempo, exige investimento e às vezes o ritmo em que estamos torna difícil, mas acreditamos que é assim que se pode fazer cooperação. Até porque é um fator que creio que ser essencial, que é a possibilidade da cooperação e de desenvolver projetos de desenvolvimento em muitos locais, depende da Europa, depende de instituições que apoiam a partir da Europa, não é? Não se cria aí, de facto, quase uma necessidade de permanecer com o ponto de partida nos países de origem dos apoios? Nós cada vez mais achamos que há muitos pontos de partida ao mesmo tempo. Queremos sair dessa lógica de... E aí também está uma mudança. Sim, ou seja, nem partimos só da Europa, nem partimos só da África, que às vezes há a tentação também ao contrário. Acho que toda esta situação dos refugiados trouxe de forma muito clara a consciência que as questões são globais e as consequências são globais. O que se passa longe tem impacto aqui, o que se passa aqui tem impacto longe. E por isso tentamos, de facto, começar a pensar em vários pontos de partida ao mesmo tempo, em pensar os projetos nem só focados na Guiné, em Angola, em Moçambique, mas também projetos que põem realidades diferentes em diálogo e em contexto não de comparação, mas de aprendizagem. Temos tido agora alguns projetos assim, entre Angola e Portugal, que são muito desafiadores, porque o contexto é diferente e não vale a pena também iludir-nos quanto a isso, mas que de facto propiciam um encontro mais profundo entre as comunidades. A subsidiodependência ainda determina muito os projetos que se desenvolvem?
Nós não gostamos deste conceito de subsídio ou dependência, não é? Nós prestamos serviços... Claro que tem que ter todas as aspas, não é? Exatamente. Ou seja, nós desenvolvemos trabalho na área social e o financiamento na área social sabemos que, com raras exceções que existem, não gera rendimento de forma direta, não é? É assim em todas as áreas sociais e, portanto, ainda há apoios que precisam de vir, quer do Estado português, quer da União Europeia, quer das agências multilaterais. Nós não o vimos como uma dependência, nós vimos como uma contrapartida para um trabalho que está a ser feito. Ainda assim, importa também, e é outra das questões que será debatida no nosso seminário, assim o esperamos, descobrir outras formas de financiar esta área da cooperação. Importa diversificar, ser mais criativo e ter outro tipo de financiamento, sobretudo que seja mais livre das condicionantes que certo tipo de financiamento pode ter, de condicionar a ação e sermos menos livres nas escolhas que fazemos. Temas que, por certo, como ia dizendo, marcam o debate deste seminário. Ele decorre na Fundação Gulbenkian, não é? Sim, será então na Fundação Gulbenkian nesta quinta-feira, todo o dia, começamos de manhã, a matéria é vasta, há muitos desafios e, portanto, será todo o dia. Mas ao final do dia teremos também um momento para aqueles que não possam estar todo o dia, de lançamento de um filme que produzimos na Guiné-Bissau sobre os direitos da criança e depois vamos encerrar com a cantora guineense Karina Gomes, num momento de descontração e que também convidamos a presença de todos. Para além destes temas que fomos falando, há algum outro que queira destacar e que esteja em debate neste seminário? Sim, há um painel sobre que respostas é que a sociedade civil pode dar. Todo o seminário é muito centrado em que é que a sociedade civil pode ser diferente na cooperação. Há muitos atores, há atores públicos, o setor privado também é um ator importante. Nós, enquanto FEC, enquanto Organização da Sociedade Civil, quisemos focar qual é o papel da sociedade civil. E da parte da tarde teremos um painel, precisamente, que mostra muitas respostas diferentes. Teremos a Mosaico de Angola, que trabalha a questão dos direitos humanos em Angola. Teremos, a partir da Guiné-Bissau, o representante da Aliança para a Paz, que é uma rede de organizações guineenses. E depois teremos a Monte e a Fundação Gonçalo da Silveira, duas organizações portuguesas, com abordagens muito interessantes e diferenciadas sobre como é que a sociedade civil pode trabalhar estas questões cá e lá. Um seminário que se insere nos 25 anos da história da Fundação Fé e Cooperação. Que outros momentos assinalaram esta data? Foi, de facto, um ano rico e cheio de celebrações. Ao longo do ano tivemos vários momentos. O primeiro foi com as dioceses, na Quaresma, de envolver dioceses para que parte da renúncia quaresmal fosse para ajudar um projeto. Foi um processo muito interessante, percorremos muitas dioceses, houve muita abertura e, portanto... Com resultados positivos? Com ajuda resultados efetiva? Positivos, ainda estamos a acertar, a ver a parte final da operacionalização, mas de facto foi importante ir às dioceses, sair de Lisboa e ir às dioceses. Depois tivemos um momento mais informal em setembro de uma reunião de colaboradores e ex-colaboradores da FEC. E depois diria que o momento alto que nos encheu o coração foi, de facto, encontrar o Papa Francisco em setembro e poder, por breves instantes, mas estar perto deste Papa que tanto tem inspirado o nosso trabalho e que com esta encíclica Laudato Si mostrou bem qual é o caminho. Esta fundação, Fé e Cooperação, é uma fundação da Conferência Episcopal Portuguesa, certo? Certo. Que enquadramento deve ter este trabalho de cooperação no âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa? Justifica-se uma fundação deste género? É necessária? Nós fomos criados quer pela Conferência Episcopal Portuguesa, quer pelos institutos religiosos, que também têm tido um papel muito importante nesta área da missionação e da cooperação, e, portanto, são estes os dois nossos pilares. Nós acreditamos que sim e que cada vez poderá haver mais espaço para esta questão. Muitas vezes, e como é natural, focamos-nos no que está mais próximo e na área social, no que está a acontecer em Portugal. Isso é natural, mas nós acreditamos também que é muito importante, e numa lógica do Evangelho, olhar para aqueles irmãos que estão mais longe, que precisam do nosso apoio e que precisam de ganhar competências para poderem assegurar o seu próprio desenvolvimento. Cumpre-se também por esta via o desafio do Papa, não só de ir às periferias, mas de sermos discípulos missionários, como ele tanto afirma, não é? Sim, aqui conjugam-se exatamente as duas coisas. As questões das periferias, que não são só geográficas, é verdade, mas que também são geográficas, e a questão de levarmos o Evangelho mais longe, de sermos testemunhas
onde quer que estejamos e com quem quer que estejamos. Susana Réfrega, muito obrigado por ter estado Obrigada neste programa eu. e felicidades para esse trabalho de cooperação e desenvolvimento junto de outros povos que a FEC vai desenvolvendo. Muito obrigada. Muito obrigado.